Numa conversa com a secretária estadual de Meio Ambiente, nós falamos sobre essas queimadas que aconteceram nesses dias aqui no estado, no sudoeste goiano, pegando aqui o sul de Goiás. E, aliás, não foi só nestas regiões, o estado inteiro pegou fogo e a gente conversou com ela um pouquinho sobre isso. Você teve uma visão aérea sobre essa situação das queimadas? Frentes grandes de incêndio, labaredas altas, então registrado de lá até aqui. Então é assustador na perspectiva da quantidade e da nossa capacidade de fazer esse combate. Então isso envolve os proprietários rurais que estão, né, todos organizados em torno disso. A gente já verificou e teve relatos de morte de muitos animais, fazendas inteiras perderam 2.000, 3.000 cabeças de gado queimadas, agonizando no fogo. É uma situação bastante crítica. As causas, né? Quando a gente vai falar disso, nunca raramente é um fogo espontâneo, sempre tem a intervenção humana, 99% dos casos. Algum descuido, aquela limpezinha que acha que eu posso botar fogo na folha que eu juntei do quintal? Às vezes é um descuido, perde o controle, vai fazer às vezes é uma bituca de cigarro, às vezes é um escapamento de um veículo na fazenda, um trator, um carro que esteja com escapamento soltando algum tipo de faísca, e aquilo perde o controle e isso se alastrou no estado inteiro em razão das condições climáticas mesmo, seca e, né? Então, a nossa atenção agora aqui é um cuidado muito grande das pessoas, né? Às vezes você está ali distraído, causou um incêndio, aquilo provoca danos e consequências muito grandiosas para os vizinhos. Os nossos parques estaduais e o Parque das Emas já queimou 7.000 hectares, no caso dos parques estaduais, todos pegaram fogo esse ano. Então, nós vínhamos aqui há 30 dias, todos os dias, com o parque nosso queimando. Então, é uma situação realmente muito dramática que a gente está vivendo ao longo desse 2019. E essa questão do escapamento que a secretária mencionou, nós tivemos em Jataí uma situação, certo ano, em que o agrônomo foi na lavoura enquanto estava acontecendo a colheita, ele entrou com o veículo na área de palhada, então o veículo vinha em funcionamento e o escapamento quente em contato com a palhada foi o suficiente para iniciar, queimou o veículo e deu um sufoco danado para controlar tudo. Então, todo cuidado é necessário. Todo cuidado é muito necessário nesse momento. Os danos estão sendo grandiosos, o prejuízo econômico, financeiro e ambiental, sobretudo, né, para as espécies. Quando pegam áreas de vegetação nativa, os animais não têm para onde fugir, ou às vezes não têm velocidade para escapar da frente de incêndio. Então, nós temos aí realmente uma necessidade de um cuidado extremo. Nada de fogo perto de área de vegetação. Às vezes a pessoa pensa assim, mas eu estou longe da área de vegetação, eu estou aqui numa área de um descampado ou numa pastagem, mas aquilo vira um rastilho de pólvora, o vento leva muito rapidamente, a gente está tendo uma incidência de vento. Então, o vento leva, então não usar fogo em hipótese alguma em áreas abertas. Além da questão do incêndio, do fogo, também a gestão hídrica, que tem sido uma outra preocupação para evitar até o desabastecimento urbano. Como que está sendo feito esse manejo, esse trabalho todo de gestão do recurso hídrico? Bom, nós organizamos um trabalho bastante completo na perspectiva aqui do Rio Meia Ponte, que abastece a cidade de Goiânia. São 44% da população está aqui em Goiânia, abastecida por esse manancial, então houve uma atenção muito especial. Nós temos uma equipe pequena, mas nós sabemos também que nós temos 50 municípios no estado em situação de risco de desabastecimento por falta de água. Só nesse fim de semana nós tivemos problema em Trindade, tivemos problema em Rio Verde, tem mais um município, que eu não vou lembrar agora. Então, como é que a gente veio gerindo? Meia Ponte, que é uma situação muito mais crítica nessa perspectiva, desde janeiro a gente já iniciou um plano de ação, em abril editamos um decreto do governador com uma série de medidas, mobilizamos o Comitê de Bacia, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, definimos as regras, definimos os níveis críticos. Então veio tudo muito bem planejado, de modo que a gente chegou até esse momento aqui com cento e tantos dias sem chuvas, e ainda a água, não houve nenhum dia de desabastecimento em Goiânia por conta disso. Ao mesmo tempo, o pessoal da bacia ainda continua irrigando, nós determinamos a irrigação noturna, isso tem funcionado razoavelmente bem.
temos uma situação muito interessante nesse ano, que em razão da mobilização dos produtores rurais da bacia que fazem a irrigação, nós não estamos encontrando ninguém descumprindo, né? As equipes de fiscalização estão fortemente em campo para manter a presença, mas nós não estamos praticamente encontrando descumprimentos das normas. Então, o produtor rural tem ajudado muito e, com isso, com essa ajuda do produtor rural, irrigando nos horários permitidos, e iniciamos a semana passada a abertura de barragens. Hoje foi aberta a segunda barragem, então estamos mantendo ali razoavelmente estável a vazão do rio, esperando aí que a chuva chegue o quanto antes. Então é aquele momento de envolvimento de toda a sociedade, urbana e rural. Agora é um momento de compartilhar responsabilidade e autorresponsabilidade. A gente diz lá, da mesma forma que o produtor rural está se controlando e ele sabe, ele está vendo o prejuízo que ele está tendo e não irriga durante o dia, na área urbana aqui, precisamos tomar banho mais curto, não pode lavar calçada, não pode lavar carro. Há uma necessidade muito intensa de fazer um controle para que os prejuízos sejam minimizados, né? Prejuízo lá no campo e prejuízo aqui na cidade se faltar água. E com toda certeza, você fazendo aquela gestão da água na sua residência, você também tem o benefício econômico. Sem dúvida nenhuma. O benefício econômico, ambiental, a autorresponsabilidade. Nós precisamos encarar definitivamente no Brasil que o tempo da falta de água já chegou, né? Eu lembro quando eu era criança, acho que você também, um dia se falava muito isso. Um dia vai ter problema de água. E a gente nem acreditava, aquilo parecia que estava tão distante. Estava sobrando água, né? Estava sobrando água. Então, imagina. Eu que sou de Curitiba, então, que chove todo dia, então a gente vai, não, isso não. E lá também tem problema de falta de água, então, né, a gestão está sendo feita de uma forma muito agressiva também, e é o que a gente tem feito aqui, né, uma maior aproximação. Nós temos que revitalizar nossas bacias, a degradação ambiental que vem ao longo dos anos com o desmatamento não está permitindo a infiltração da água. Nós temos um problema de mudança climática muito evidente. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas que são daqui vão poder testemunhar. Há alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, tinha uma invernada. Nos períodos de dezembro, janeiro, fevereiro, chovia longos dias, 15, 20 dias sem parar, aquela chuva mais fina. Aquilo permitia a infiltração e a recuperação dos aquíferos. Hoje em dia a chuva não é mais assim, ela é uma chuva torrencial, ela cai, escorre rapidamente, não dá tempo de infiltrar, fica alguns dias sem chover, aí cai outra torrencial. Então isso está impactando na recarga. Às vezes não chega a ser o volume, mas é a distribuição desse volume. Exatamente, a distribuição e a forma como essa chuva, ela não é distribuída no estado inteiro, ela chove em alguns lugares. Então, quando a gente vê em números absolutos, já tem uma redução de quantidade, mas também tem uma diferença muito significativa na distribuição. Então, ou seja, chove um dia, fica vários dias sem chover, aí chove outro 2, 3 dias e para de chover, e isso tem impactado a falta da vegetação também para absorver. Nós vamos lembrar que no Cerrado a planta tem mais raiz do que a parte externa, né, do período para fora da terra, e aquela raiz que vai permitir infiltrar. Então, onde não tem a planta do cerrado, a infiltração fica bem mais comprometida, e isso tem gerado todos esses problemas dos rios que estão diminuindo a vazão. Eu canso de encontrar pessoas por aí que vêm conversar comigo: secretária, quando eu era criança, o rio no fundo da minha casa me cobria, eu nem tinha, não dava pé, agora ele mal cobre o meu pé. Então, nós temos uma redução de vazão muito evidente, e isso tem, né, uma série de causas, desde as mudanças climáticas, elas são claras, regime de chuva e a degradação ambiental da vegetação nativa. Sem dúvida, é um fator importante.